Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e análise das mensagens psicografadas no nosso núcleo espírita. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados no núcleo espírita kardecista Renascer. São relatos de espíritos desencarnados que, como nós, estão em processo de evolução. Muitos deles estão em tratamento no nosso centro espírita e ainda se encontram muito ligados às experiências vividas em suas últimas encarnações na Terra. A mensagem que irei ler e analisar foi psicografada no Núcleo Espírita Kardecista Renascer no dia 30 de dezembro de 2020 e começa assim. Eram meados de julho. As luzes enfeitando a cidade e as casas, as ruas cheias de gente indo e vindo, apressados uns, outros se demorando pela praça e pelos cafés, apreciando o movimento de inverno típico da cidade serrana. Eu caminhava rápido, precisava chegar até a igreja antes das 8 horas. Encontraria minha irmã Heloísa e iríamos falar com o padre. Minha mãe estava acamada. Luiz ficou lhe fazendo companhia. O inverno dava seus sopros gelados e mamãe piorara bastante desde que o tempo mudara. Houve uma forte tempestade anunciando a chegada de um inverno frio e úmido. A febre aumentava. Perdera o apetite e quase não saía do quarto. Mesmo a fraca luz a incomodava. A tosse persistente lhe fazia perder o fôlego frequentemente e nos preocupava sobremaneira. O médico já a havia desenganado. Agora a única coisa a fazer era mantê-la aquecida e esperar. Havia uma questão de família a ser resolvida e por isso havíamos buscado o padre, procurando seu conselho. Carlos, meu pai biológico, que nos abandonou quando ainda éramos crianças, mais de 2 décadas antes, aparecera na cidade inesperadamente, solicitando falar com minha mãe. Ele havia procurado Jonas, o irmão caçula, e lhe contara brevemente a história de seus martírios depois de ter nos deixado. Parecia arrependido. Jonas, desconfiando daquela aparição súbita, silenciou quanto ao estado de saúde de minha mãe. Limitou-se a contar sobre Luiz, o atual companheiro que ocupara o lugar de esposo quando Carlos se foi com uma mulher bem mais jovem. Jonas pediu um tempo antes de lhe responder. Havia ainda muita mágoa. Mas nós crescemos como católicos praticantes e ele realmente acreditava no valor do perdão. Minha mãe foi quem mais sofreu quando meu pai se foi. Mas alguns anos depois apareceu Luiz, sem filhos e gentil. Não o aceitamos como pai de imediato, mas respeitamos a escolha dela. Havia que se considerar a questão financeira. Mamãe era herdeira de uma pequena fortuna. Sendo o relacionamento dela e de Luiz não legalizado, papai ainda era o marido oficial e poderia solicitar seus direitos aos tribunais. Acabei me atrasando e quando cheguei o padre já tinha saído. Encontrei Heloísa pensativa, sentada no banco da última fileira. Trazia o semblante bastante contrariado. O padre Lorenzo lhe aconselhara a levar Carlos até minha mãe, alegando que nenhum de nós poderia recusar a qualquer cristão o direito do perdão. E assim fizemos. Combinamos um horário e pedimos a Luiz que deixasse minha mãe sob nossos cuidados naquele dia. Jonas se encarregou de avisar meu pai. Deixou um recado na pensão onde ele estava hospedado. Não avisamos mamãe. Tivemos receio que ela piorasse e não chegasse a viver o suficiente para reencontrar papai. Quando Carlos chegou, ela estava deitada, quase imóvel na cama. Ele trazia uma flor nas mãos, a cabeça baixa, os olhos envergonhados. Eu não reconhecia aquela figura paterna que eu tanto odiara e que tanta falta me fizera. Abri um pouco a cortina, mesmo com os resmungos praticamente inaudíveis de minha mãe reclamando da claridade. Então vi um homem velho e fracassado,
curvado sobre si mesmo. Observei-o mais atentamente. Eram nítidas as marcas da mazela, as manchas pelas mãos e na face. Jonas não havia nada comentado sobre a aparência doente de meu pai. Certamente a surpresa o deixara perturbado, e aquele encontro o fizera reviver toda a mágoa guardada, impedindo que ele percebesse a realidade miserável de nosso pai. As mãos de Carlos tremiam. A voz baixa quase não saiu, aprisionada por quaisquer que fossem seus sentimentos naquele momento. Os olhos vermelhos choravam secos, como se já houvessem esgotado todas as lágrimas. Num gesto comovente, ele se ajoelhou à beira da cama e, sem levantar a cabeça, murmurou algumas palavras. Depois levantou-se e foi embora. Fiquei um tanto desconcertada. Pareceu-me verdadeiramente arrependido. Olhei Heloísa, que me fez um gesto para acompanhá-lo, e o segui até a esquina. Mas ele foi mais rápido do que eu, e não mais o vimos. Mamãe não resistiu àquele inverno. Luiz cuidou dela amorosamente até seu último suspiro. Esperamos com certa aflição que meu pai aparecesse, mas ele não veio, nem para o velório, nem nas semanas que se seguiram. Jonas foi até a pensão onde ele esteve hospedado naquela breve visita. O dono da pensão se lembrava dele como um homem infeliz, tendo conhecido sua triste história. Carlos nos deixou apaixonado por Matilda, jovem empregada que o seduzira em nossa própria casa. Um amigo ofereceu-lhe emprego como administrador em sua fazenda e acolheu o casal. O tal amigo lhe traíra logo depois, tendo um caso amoroso com Matilda. Meu pai já estava arrependido, considerando quanto havia renunciado por uma mulher superficial. Suportou enquanto pôde, apesar das humilhações. O dono da fazenda logo se cansou de Matilda, que, sendo vulgar por natureza, passou a se deitar com quantos lhe dessem oportunidade, desprezando completamente o seu parceiro. Matilda engravidou e ele sabia que a criança não era sua, mas sentindo falta dos filhos que havia abandonado, acolheu o filho de Matilda. Após o desmame da criança, Matilda se voltou para as distrações. Ela contraiu sífilis e morreu logo, infectando também Carlos, que tornou-se pai do filho de Matilda. O menino cresceu na fazenda e, quando adulto, seguiu seus próprios caminhos, sem nenhuma palavra de reconhecimento ou gratidão. Meu pai já havia nos procurado muitos anos antes, mas observando pela janela da sala, encontrou minha mãe amparada pela presença companheira de Luiz, e se foi sem ter sido notado. Carlos, envelhecido e doente, mudou-se para a cidade, onde cuidava da horta dos padres, que lhe deram moradia e salário. Quando procurou minha mãe, veio sinceramente pedir-lhe perdão, julgando-se imerecedor de ser acolhido como pai e esposo novamente. Nem tampouco ousou nos pedir perdão, já que Jonas não lhe demonstrou nenhuma simpatia. Sentiu-se desencorajado com os olhares desconfiados que não o reconheceram como pai. Anos depois, soubemos que ele havia morrido pouco tempo depois de minha mãe. Carreguei essa culpa até o túmulo, de não ter dado a chance a meu pai de pedir perdão e ser perdoado. Hoje, conhecendo sua história e mais amadurecida, sei que deveria tê-lo perdoado quando ele nos procurou, e o quanto este perdão negado me custou. Fui prisioneira a vida toda, da mágoa e do ressentimento que o perdão poderia ter me libertado. Então, seria possível uma vida mais livre. Mas por ignorância ou imaturidade, escolhi me manter presa e permaneci naquela vida amargurada. Pelo espírito, Rosa. Temos aqui um espírito, a Rosa, que compartilha conosco seu drama familiar. Um drama familiar que começa quando Carlos, seu pai, deixa a família em busca de uma paixão efêmera. Carlos logo se arrepende e volta, tentando reconquistar, reaproximar-se da família que ele abandonou. Mas aí ele se depara com uma nova realidade. Sua ex-esposa já tinha encontrado um novo companheiro.
e ele não tem mais lugar naquela família. Então ele desiste. Já no final de sua existência, ele volta mais uma vez, desta vez em busca do perdão, mas se depara com a resistência dos filhos e julga-se imerecedor de ser perdoado. E Rosa, o espírito que nos conta essa história, segue sua vida, mas tendo sempre essa situação mal resolvida com o pai. Ela, que era uma mulher cristã, que buscava seguir os ensinamentos de Jesus, sabe e sente a necessidade de perdoar o pai. Porém, ela não aproveita a oportunidade que ela teve e passa também a se culpar por não ter sido capaz de perdoar. Essa questão do perdão, ela é importante, sobretudo para quem perdoa. O perdão, ele é libertador. Mágoa, ressentimento, são sentimentos amargos que, enquanto não são liberados, nos aprisionam, nos enfraquecem. E sempre voltamos para esse lugar ruim, remoendo conflitos que perduram até que sejam solucionados. Algumas vezes demorando várias encarnações, até que a situação seja resolvida. O perdão é uma necessidade do espírito que se encontra neste caminho de aperfeiçoamento, que busca evolução. Libertar-se da mágoa, do ressentimento, da dor que vem dessa mágoa e desse ressentimento é uma conquista à medida que se evolui no amor. E observando a narrativa de Rosa, nós temos uma chave importante, um caminho seguro para o perdão, que é justamente a compaixão. Colocar-se no lugar do outro, conhecer a história através do olhar do outro, do ponto de vista do outro, e deixar de lado esse sentimento egoísta e orgulhoso de se sentir ofendido, é sem dúvida um caminho muito seguro para o perdão. Talvez, se Rosa tivesse ouvido o pai, se ela procurasse conhecer o que se passou com ele, talvez fosse mais fácil para ela perdoá-lo. Mas ela se enclausurou em sentimentos de mágoa e ressentimento, se sentindo muito ofendida com a atitude do pai, e passou a vida inteira guardando esse sentimento, inclusive levando isso para o plano espiritual quando ela desencarnou. E no plano espiritual, ela alimentou ainda mais o sentimento de culpa por não ter perdoado o próprio pai. Jesus, nosso Divino Mestre, nos aconselha a reconciliação com os nossos inimigos enquanto estivermos no caminho com eles, para que não sejamos julgados e condenados, sendo que a pena é o aprisionamento. Certamente Rosa e o pai reencarnarão na mesma situação ou em situação semelhante, até que o conflito entre eles seja solucionado. Carlos, possivelmente, através do cadinho educativo do sofrimento, aprendeu com seus erros, mas pelas leis kármicas de ação e reação, por sua vez, experimentará o abandono. E ela, Rosa, também possivelmente, será colocada em alguma situação em que terá a necessidade e a oportunidade de perdoar. Claro que essas são apenas possibilidades. A mente humana é sempre imponderável e existem também outras possibilidades, sendo que a Divina Providência, infinita em sabedoria e bondade, há de providenciar sempre um caminho justo, a fim de promover o reajustamento de seus filhos infinitamente amados. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Para conhecer mais histórias como essa de hoje, acesse a nossa playlist. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos ampare e ilumine sempre o nosso caminho. Até o próximo vídeo.